Fala galera X, estamos mais uma vez aqui no Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Eu sou o Douglas Knupp, professor de Literatura e de Língua Portuguesa. E hoje nós vamos trabalhar, gente, esse aqui é o nosso curso extensivo, né? E hoje nós vamos trabalhar com o tema da morfologia. Gente, logia, estudo, morfo-forma, vamos estudar a formação das palavras, vamos nos ater, né, ao nível da palavra dentro do estudo da linguagem. Gente, primeiro, é central para entender morfologia. A morfologia é o estudo dos morfemas. Douglas, o que é morfema? Morfema é a unidade básica de significado dentro de uma determinada palavra. Então, uma palavra é carregada, ela é composta de morfemas, um ou mais. Bem, gente, vamos lá. O primeiro morfema que a gente vai estudar aqui vai ser o radical. O que é o radical? É a palavra que tem o maior traço semântico dentro da formação da sua palavra. É o morfema, perdão, que carrega o sentido daquela palavra ali. Então, você, por exemplo, você declina um verbo inteiro, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, você sempre tem ali o radical cante, garantindo que sempre aquele mais ou menos aquele sentido, e aí o que vai variar é a pessoa e é o número, e a gente vai estudar isso mais pra frente. Beleza? Então, o radical tem a ver com significado. Próximo, vogal temática, gente. A, E, I dentro das conjugações verbais. Então você tem A para a primeira conjugação, E para a segunda conjugação, I para a segunda conjugação. É exatamente a vogal temática que determina a conjugação do verbo com que você está trabalhando. Então, para a primeira conjugação você tem o A, para a segunda você tem o E, para a terceira você tem a letra I, a vogal I. Então, o que é um tema? Gente, o tema nada mais é do que a junção entre radical e vogal temática. A gente fala em tema para facilitar em alguns determinados momentos. Você, por exemplo, voltando ao verbo cantar, você tem o radical cante, até o T, mais a vogal temática A. A junção dos dois você tem o tema, canta. Os afixos, gente, os afixos são divididos entre prefixos e sufixos. Pré vem antes, sufixos vem depois. A função desses afixos é gerar ou criar ou derivar palavras a partir de uma palavra primitiva. Então, gente, a gente vai ver mais na frente, alguns exemplos, quando a gente for falar sobre o processo de derivação de palavras, que a gente vai ver que os afixos têm um grande papel no processo de derivação. O próximo morfema que a gente vai ver aqui é a desinência. Você tem desinência verbal e você tem desinência nominal. Essas desinências vão determinar gênero e número, no caso dos nomes, né? E no caso dos verbos, elas vão denotar, né? Pessoa, modo, tempo verbal e número. Tá? Então, o último morfema que a gente vai estudar vai ser a vogal ou consoante de ligação. Isso aqui, gente, são pequenos morfemas que não têm qualquer sentido, qualquer significado. Eles estão ali por um aspecto fonético para fazer a ligação entre uma palavra primitiva e um sufixo. Por exemplo, a palavra chaleira, né? Você tem a palavra chá, que é a palavra primitiva, um radical, né? Único ali. E você tem a palavra eira, que forma substantivos. Agora, chaeira ia ficar uma coisa estranha. Colocamos ali, né, o processo de evolução da língua, colocamos ali um L, que cria uma palavra mais confortável para a gente ouvir, que é a palavra chaleira. Portanto, o L é o que a gente chama de consoante de ligação, porque ela não tem qualquer significado semântico. Gente, já que a gente estudou os morfemas, agora a gente vai estudar como que as palavras são formadas a partir de palavras que a gente chama de primitivas. Vamos dar uma olhada aqui. O primeiro processo que a gente vai falar aqui é o processo de formação de palavras da derivação. Na derivação você tem uma palavra primitiva, vou dar aqui um exemplo, a palavra feliz. E aí você pode derivar essa palavra de algumas formas. Você tem a derivação prefixal, você coloca um prefixo, por exemplo, infeliz. Pronto, criei uma nova palavra através do radical feliz. Você também pode fazer a derivação sufixal, você cria a palavra felizmente, né? Você coloca ali o sufixo formador de advérbio, cria o felizmente. Juntando as duas, você tem uma derivação prefixal e sufixal, infelizmente, as duas ao mesmo tempo. A última vai ser a derivação parasintética, um palavrão, né? Parece. Ele também é chamado de parassíntese. O que é parassíntese? Gente, é você colocar um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Porém, na parassíntese, os dois não são independentes, eles são dependentes um do outro. Temos aqui um exemplo, a palavra pobre. Ficar pobre significa empobrecer.
Você não tem a palavra empobre e nem a palavra pobrecer. Tanto o prefixo quanto o sufixo tem que acontecer ao mesmo tempo. É o que nós chamamos de parassíntese ou derivação parassintética. O próximo processo de formação de palavras vai ser o processo da composição. Aqui você tinha, na derivação você tinha um radical que recebia afixos. Na composição você tem dois radicais que se juntam. Duas palavras, né, dois radicais diferentes que se juntam e formam uma nova palavra. E aí, para isso, você tem dois processos, a justaposição e a aglutinação. Justaposição, duas palavras, uma do ladinho da outra, couve-flor, por exemplo. Você tem ali um processo de justaposição. Na aglutinação, quando você junta as duas palavras, você tem a perda de algum componente, ou no final da primeira palavra, ou no início da segunda palavra. Nós temos, por exemplo, o caso da palavra planalto. Né? É um plano alto. O O rodou. Quando você juntou as duas palavras, deu planalto, via um processo de aglutinação. É composição, porque são dois radicais, é aglutinação, porque um dos sons de uma das duas palavras caiu para que a palavra derivada, não, a palavra composta, perdão, fosse feita. Valeu, galera!